Pimenta. Deus é de Dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente. A gente trata com a grandeza, a palavra é essa, com a grandeza que o serviço público merece. Por quê? Porque o dinheiro que está ali não é de ninguém, é de todos. Porque esse dinheiro é recolhido através dos impostos. Você compra uma camisa, você paga. Um sapato, uma meia, né? Além de você pagar o imposto de renda, IPVA, etc. Enfim, ISS, IPTU, etc, etc. E é necessário que tenhamos responsabilidade. Mas o serviço público é grande, é potente. E é por isso que eu conclamo sempre aqui os jovens para entrarem na política. Nós desse país estamos precisando de renovação absolutamente. Os bons precisam ir para a política. Como disse Bertolt Brecht, o maior analfabeto é o analfabeto político, que não entende que através da política você transforma para pior ou para melhor. Então, os bons têm que ir para a política, senão os maus chegam. Eles estão rodeando o serviço público para hiena, caindo em cima da carniça, cambada de ordinários. Porque a grandeza do serviço público, administrado por quem tem mandato popular, reside na interseção entre a soberania popular e a capacidade técnica dessa máquina chamada máquina estatal. Máquina estatal. É como você pilotar um avião, né? Você tem que ter conhecimento, tem que saber funcionar aquilo, então cai e mata todo mundo. A gestão realizada por representantes eleitos. E esses têm que ter a grandeza ainda mais. Porque eles não estão lá por si só, mas por aqueles que acreditaram e que votaram. A gestão realizada por representantes eleitos, como prefeitos, governadores e presidentes, está enraizada na legitimidade do voto, que eles conferem o quê? A responsabilidade de traduzir as demandas sociais e políticas públicas eficazes e, acima de tudo, gente, transparentes. É por isso que eu estou injuriado com esse trem chamado orçamento secreto e que lá no Congresso querem manter o orçamento secreto porque eles não precisam falar de onde veio, para onde vai, o que vão fazer com o nosso dinheiro. Não precisa. Então, o que precisamos fazer? A base de toda a administração pública, conforme a nossa Constituição Federal, que ninguém está acima dela, é a soberania de quem? Do povo. Desde a Revolução Francesa, que todos buscam, né? Se vocês observarem a nossa bandeira, tem lá ordem e progresso. Aquilo é da Revolução Francesa. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui agora, o nome de quem cunhou essa frase, e nós botamos em nossa... Augusto Conte. Não, Augusto Conte, é Conte, né? É Conte. Que colocou lá ordem e progresso, nós colocamos cá. Porque a França, quando ela acabou de fazer a Revolução, falou assim, agora nós fizemos a Revolução, agora vamos ter ordem para fazer o progresso. E nós fomos buscá-la na Revolução Francesa. Aproximação com a sociedade. A gestão tem o dever de prestar contas e dialogar com a população, o que fortalece pela pressão direta do eleitorado. Você que está me ouvindo. Mas a gente não discute mais coisas importantes. A gente fica num brigueiro de um lado ou do outro, procurando erro de um lado ou do outro, até criando fake news de um lado e de outro. Aí a boiada passa. E aí a boiada passa. Vou passar um áudio aqui, só para exemplificar isso. A adaptação às necessidades, o mandato popular possibilita que os gestores eleitos
Ajustem as políticas públicas às demandas mais urgentes. Mas nós transformamos as verbas em o que dá mais voto. Isso que é errado, gente. Nas últimas eleições, por exemplo, em Conquista, vamos jogar borra de asfalto, porque isso dá voto, isso nos elege. Você poderia ter feito uma parte, por exemplo, da drenagem pluvial, mas não dá voto, é debaixo da terra. Só quem gosta é tatu, debaixo da terra, não é assim? Pra que eu vou fazer drenagem pluvial? Que se dane pra outra administração que vier. Eu vou jogar borra de asfalto que dá voto, as pessoas vibram, fazem até festa, porque tem asfalto. Vamos impermeabilizar o solo, vamos fazer o esgaçamento do tecido urbano, isso dá voto. É o resto. Pra que fazer o resto, né? Controle social, a eleição funciona como um poderoso mecanismo de controle social, pois os cidadãos e as cidadãs podem reavaliar aquele que votou, aquela que votou, né? Porque nós temos que ter eficiência e responsabilidade social. Temos que ter tudo isso verdadeiramente. E o papel essencial de todos nós para entender isso, ética e transparência como alicerces, para que o serviço público administrado por representantes eleitos alcance seu potencial máximo. Alcance seu potencial máximo. A ética, a transparência. A ética e a transparência são o quê? Fundamentais. E eu falo aqui sempre, eu agradeço a Deus todo dia. Eu vou morrer daqui a pouco. Você pode ser presidente da República, governador, prefeito, pode ser diabo que for, vai morrer. Um cientista esses dias estava dizendo que daqui 100 anos, ou no máximo 120 anos, esses mais de 8 bilhões de pessoas que existem na Terra não estarão mais. Não vão lembrar nem que a gente passou por aqui. Mas as pessoas já têm demais a matéria e ainda querem mais. E o pior, quando tem muito, ainda pegam do setor público e tira da boca de quem está com fome, tira daquele que precisa de atendimento médico, tira de um melhor transporte público, tira de tudo. E essas pessoas botam a cabeça no travesseiro e dormem tranquilos. Eu tô bem, que se lasque pra lá. Desculpa a expressão, gente, mas dá raiva. Então o combate à corrupção na gestão de recursos é uma forma de prestar contas à sociedade, construindo confiança e combatendo a corrupção. Boa governança, o compromisso com a ética na administração pública é a base para a governança de qualidade que prioriza o bem-estar coletivo. Tudo tem que ser coletivo. Quem vai para a administração pública tem que pensar no coletivo, senão vai para a sua rede privada. Na sua rede privada eu não quero saber se você rasga seu dinheiro, se você vendeu por pouco, né? Se você deu para alguém, não tem problema nenhum, é seu. Mas quem vai para o serviço público tem que entender que tem que tratar do bem-estar coletivo de toda a população. Em suma, o serviço público alcança sua maior grandeza quando a administração, legitimada pelo voto popular, trabalha de forma eficiente. Transparente e socialmente responsável, contando com a dedicação e o profissionalismo dos seus servidores. Eu falei aqui ontem do deputado Adolfo Menezes, que ele diz que o país está num caminho muito ruim, que tem deputados que estão reelegendo de forma comprada. E aí você vota que está me ouvindo. Qual é o compromisso que ele tem com a cidade, com você, com as ações públicas? Nenhuma. Ele comprou. E compra com dinheiro público, que é, por exemplo, o orçamento secreto do PIX,
vem geralmente para fazer isso. Ele falei também do senador, que nós estamos elegendo pessoas despreparadas, que basta gravar um vídeo xingando o outro, que aquele que agradou daquilo repercute nas redes sociais e vira um negócio infernal. E a gente esquece de cuidar disso. Eu falei que ontem que o STF está discutindo uma questão, que foi um recurso, do nepotismo. Quem vai assumir um cargo de prefeito, governador, senador, deputado, presidente da... Meu Deus do céu, não pode pegar a família e jogar dentro do serviço público de forma gratuita, sem um concurso público. Porque você está tirando a vaga de quem se preparou, de quem se esforçou, de quem correu atrás. Mas antes de entrar no nepotismo, que é isso que eu quero entrar, eu vou botar só um pouquinho aqui de um áudio que está espalhado pelo... Vocês já devem ter ouvido, mas eu vou botar de novo. Dessas emendas, desse orçamento secreto e orçamento PIX, emenda PIX e orçamento secreto. Ouçam bem se isso não é para deixar a gente revoltado. Vamos ver. Em um dos áudios, Amanda afirma que não aceitaria apenas 10% do valor e exige 1/3 da verba. Ele vai gastar 100.000 com a pista, entendeu? Com a coisa. E nós estamos dando 300. Desses 300 eu quero pelo menos uns 100. Entendeu? Não quero 10%, filho. Vocês não sabem fazer negócio? Se ele falou que ele vai gastar com o caminho 100, ele vai estar ganhando 200 e nós 30. Fui lá ver o local, só que por 10% não dá. Por quê? Porque você vai ganhar 200 aqui e a gente 10% de um trecho pequeno? Não, vai ter que ser dividido. Esses 200, 100 e 100. É 50% do 100. Do 100. Ele já vai ganhar do 100 que ele vai executar e do 100. Chega aí, chega, não passa mais. É irritante, eu gostaria de conclamar você que está me ouvindo, independente de cor partidária. Por isso que nós estamos deixando acontecer isso. Por isso que nós estamos deixando acontecer isso. Vocês querem um exemplo? Ali quando você atravessa o anel rodoviário para ir para os Campinhos, tem 3 loteamentos, 4 loteamentos ou 5 ali. Coveima 1 parece, não estou lembrando aqui agora. Que eram para pavimentar 57 ruas. E parece que chegava a casa de 9 milhões de reais, tinha uma placa do governo federal através da Codevasf. Lá, inclusive, na administração do presidente Jair Bolsonaro, lá naquela administração. Não tô jogando culpa para ele, não. Tô dizendo que é da emenda orçamento secreto. E aí, começaram a fazer a obra. Quando passou a eleição, abduziram as máquinas e os trabalhadores. Passou ontem, foi o que caiu aí ontem? Não foi um ET, não passou aí não, né? Um cometa. Pois é, mas veio aqui em Conquista umas naves com os ETs e abduziram os trabalhadores e as máquinas que estavam trabalhando lá e ninguém fala nada sobre isso. O que fizeram com aquele dinheiro? Por que não terminaram a obra, né? O que fizeram com aquele dinheiro? Por que não terminaram a obra? E a população fica sofrendo com isso. Pois bem, além disso, que eu estou muito chateado, é o tal do nepotismo. O que é um nepotismo? Esse nome, né? Pomposo, né? Bom de falar, nepotismo, até enche a boca d'água. É o ato de um agente público favorecer. Parentes, cônjuges, ou seja, marido ou mulher, companheiro ou familiares, em linha reta ou colateral até o 3º grau, por meio de nomeação ou contratação para cargos,
mesmo sem ter a qualificação necessária, tirando a vaga de que tem classificado. Quem tem para isso é um favorecimento do parentesco, e a gente tem isso demais nesse país. E às vezes não nomeia, mas as eminências pardas estão no entorno como hiena. E o Supremo Tribunal Federal, falei aqui ontem, em um recurso extraordinário RE 1133-118, do tema 1000, é um julgamento que foi suspenso lá, me parece que há 2 anos atrás, foi retomado, e somente até agora o ministro Dino, Flávio Dino, o único a divergir até o momento, na sua interpretação, a súmula não faz exceção a cargos políticos. Segundo ele, as ressalvas à aplicação da tese do nepotismo à nomeação para cargos de natureza política. O ministro Dino mostrou preocupação com o que o chamou de, abre aspas, loteamento familiar, fecha aspas, especialmente nos estados e municípios, onde em muitos casos a administração pública é transformada, abre aspas, caminhos de enriquecimento, fecha aspas. Segundo o ministro Dino, uma reunião de governo não pode ser igual a um almoço de domingo. Abre aspas, neste a família legitimamente confraterniza. Na esfera pública deve prevalecer o princípio da impessoalidade. Se passar aqui e liberar para nomear parentes, meu Deus do céu, e você que está me ouvindo? Vamos começar a pensar nisso e cobrar, gente? Vocês lembram daquela emenda, daquele projeto lá? Como é que chamava o projeto para os deputados ficarem blindados, da blindagem? A PEC da blindagem, que era da bandidagem também. Caiu porque nós nos manifestamos contra. O nepotismo não pode acontecer nesse país e nós precisamos ficar de olho. Pararmos de brigar por besteirinha e entendermos que esse país só vai para frente se nós decidirmos o que é bom e o que é ruim. Ah, mas eu não posso fazer nada. Pode. Eleição acontece toda hora aí. É só você escolher outro. Você mudar. Você transformar. Imagine se isso está aqui comigo. Ele é nomeado a um cargo público aí pelo voto, né? Aí se nomeia sua esposa secretária, suas lindas gêmeas, né? Como secretárias, né? O seu lindo filho como secretário, em detrimento de quem poderia contribuir com sua capacidade. Não estou dizendo que a sua não tem, não, só estou citando assim. Em detrimento de pessoas que poderiam competir, né? Para poder participar da administração, contribuindo com o fortalecimento de tudo isso. Eu estou repetindo muito isso aqui de ontem, porque eu estou muito preocupado. Tem se feito muita coisa errada nesse país, em nome dessa briga, dessa dicotomia que existe, e nós estamos achando bom. Se é do meu lado que fez, ótimo. Se é do outro lado, ruim. Gente, precisamos tomar conta desse país, trazer o cabresto para nós. A democracia exige conhecimento e responsabilidade, começando por nós, os eleitores. Se nós não tivermos compromisso, aí, gente, sai de baixo, porque nós vamos virar casta. Casta é usado muito na Índia. A Índia não brigam por mobilidade social. Eles brigam por religião. Então quem nasce numa casta morre naquela casta. Imagine, Deus 7 dias prefeito de conquista, aí botar meus filhos para ser o candidato depois de mim, né? Botar aí ex-mulher para ser secretária, né? Pô, eu estou mandando, se o povo não está percebendo disso, uma banana para todo mundo. Isso aqui é meu, aqui é minha casta. Toque o barco. Deus
Deusete Dias, colocando os pingos nos is.